Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Rafael Taguchi, gerente de marketing na Araguaia. Obrigado pela sua presença hoje. Eu que agradeço, obrigado a vocês. E aqui comigo na bancada, Luciana de Almeida, professora da SPM São Paulo, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Rafael, muito legal ter você aqui, direto de Goiânia. Conta pra gente um pouquinho da Araguaia, qual que é a dimensão da empresa, onde vocês atuam, quais são os principais produtos, conte-nos tudo. Perfeito. Bom, obrigado de novo. Araguaia é uma empresa do agro, né? A gente já está aí, fez esse ano 46 anos. Então, uma história muito bonita de uma empresa familiar que começou, né, com o senhor Emival e dona Solange, de uma forma bem pequena no interior, lá em Anápolis ainda, que não era tão conhecida na região. E hoje a gente já tem mais de 60 lojas. Então, um dos canais que a gente tem, né, são as lojas. A gente tem ali 7 fábricas, né, de fertilizantes, misturadores. A gente tem uma UBS, que é a Unidade de Beneficiamento de Semente, em Vianópolis, e uma fábrica de nutrição animal que chama Baia. Então, a Araguaia ela já cresceu bastante nesse período, né? Uma das empresas ali é a quinta maior, segundo a Forbes 1000, é a quinta maior empresa do Centro-Oeste, tá? Então, que poucas pessoas conhecem, e quem conhece ainda conhece como Adubos Araguaia, que era o nome antigo, né? E aí a gente vem transformando e vem ampliando, até tirando um pouco dessa ideia que a gente só tem adubo, né? Mas que a gente tem realmente toda uma linha para o produtor rural. E o foco de vocês está ali no Centro-Oeste, esse é o foco de atuação da empresa. Isso, é onde a gente é mais forte, né? Então é onde tudo começou, né? Onde grande parte dos nossos clientes estão, mas a gente já está em cerca de 9 estados, então a gente vem ampliando muito mais, né? Recentemente a gente abriu uma loja em Marabá, a gente abriu uma loja também em Curitiba, por conta do porto ali de Paranaguá, então uma região estratégica para a gente. E a gente vem ampliando um pouco mais ali as áreas, né, de atuação que a gente entende ali que são grandes oportunidades de crescimento. O Rafael, o que se faz com sementes? Que sementes vocês... o que é beneficiamento de sementes? Perfeito. Primeiro que a Araguaia ela tem, né, boa parte dos tipos de semente que o produtor precisa, né? Seja para HF, hortifruti, então semente de tomate, melancia e etc. E isso, olha só, no caso de revenda, tá? Então a gente revende outras marcas, né, nas nossas lojas, e nossa UBS é a parte de soja. Então a gente tem uma fábrica, né, uma UBS que chama VIG, uma marca que chama VIG, e aí a gente tem algumas tecnologias para replicar, né, a semente de soja, principalmente ali pensando na nossa atuação. Então é onde a gente mais entende, né, a Vianópolis, que é onde fica a cidade, ela tem mais de uma altitude de 1000 metros, então é uma fábrica toda tecnificada realmente para conseguir, né, a VIG, ela é vigor, inovação e germinação. Então é basicamente isso que a gente procura realmente aumentar a produtividade da semente. E tira uma dúvida para mim, como é que você produz sementes de melancia, de tomate? Qual é a linha de produção disso? É o próprio fruto, né? Então, você planta? Você planta, né, você colhe... Quem planta? Você é a própria empresa? Não, a parte de HF, semente, tomates, etc., não é a gente, né? A gente tem alguns parceiros. Sim. E a parte de soja, a gente tem, né, a nossa parte a VIG que produz, e a gente também tem os parceiros que produzem soja. Então, tem todo um acompanhamento para a gente entender qual tipo de produto ele está usando, qual tecnologia ele está usando, se ele está fazendo toda aplicação e acompanhamento, né, que a gente preza pela qualidade do produto. Então, é algo muito acompanhado, certificado pela empresa, né, para a gente entender ali que realmente a produtividade vai ser boa para o produtor. E essa seleção das sementes em si, é uma seleção, é um melhoramento genético? Como é que vocês fazem? Primeiro, quantos tipos, por exemplo, de soja vocês têm? Como é que funciona isso para ter um diferencial em relação a outras empresas que atuam no setor? Legal. Não vou conseguir falar tão bem, tá? Tecnicamente quanto o time lá, mas a gente tem diversos genomas ali, né,
da produção da soja. E aí tem soja que ela é específica para alguma região um pouco mais árida, às vezes ela precisa de um solo específico. Então a gente tem, sei lá, diversos tipos de soja diferente, né? E isso vai depender muito de acordo com a região que vai ser plantada. Né? Então, muitas das vezes a gente vê ali que algum tipo de produto, né, da semente de soja, às vezes está em falta porque realmente todo mundo viu que aquilo ali, para aquele momento, né, de ambiente, de chuvas, de solo, é o ideal para aquela safra. Tá? Mas eu sei que tem diversos tipos ali, muita tecnologia embarcada. Tá? Até a gente tem um vídeo depois que eu posso passar para vocês, Legal. que mostra toda a parte dessa produção da nossa fábrica. Então, todo o estoque refrigerado, tudo acompanhado, né, pelo QR Code do bag. A rastreabilidade. Então, toda a né? rastreabilidade, você consegue ver em qual talhão que aquilo foi, né, semeado, da onde que vem, é tudo realmente um controle muito grande para dar mais confiança para o produtor na hora do plantio, né? Porque o produtor acaba comprando ali, né, R$1 milhão em insumos, coloca debaixo da terra e reza para chover para que dê tudo certo. Então é um risco muito grande. Então a gente tenta mitigar esse risco o máximo possível. Você trabalhou na área, né, Luciana? Sim, sim, é bem interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael. O que vem acontecendo nessa transformação digital do agro, né, e olhando muito para o produtor rural, saiu recentemente uma pesquisa sobre o perfil do produtor, dizendo que ele está digital, né, mas ele escolhe meios específicos. Então, o preferido dele é o WhatsApp, segundo a pesquisa, né, e e-mail também. Mas queria ouvir você, como é que é essa relação da digitalização com o produtor? Porque historicamente é uma relação muito pessoal ainda, né? A gente comentava agora há pouco, muito ainda essa relação com o dono, né, da revenda. Então, como é que é isso hoje lá com a Araguaia? Como é que é, se vocês conseguem dizer, ou já ter, né, transações totalmente digitais, como é que é isso hoje? Legal. A gente está bem nessa etapa realmente, né? A pesquisa ali que surgiu mostra que o WhatsApp realmente é o canal principal do produtor, né? E até a indústria do agro, ela está se digitalizando nessa parte de relacionamento, de vendas, de marketing, mas a gente brinca, né? O agro é tech da porteira para dentro. Então, quando a gente olha de tecnologia, de maquinário, né, de biotecnologia, o agro é muito forte, mas a parte de relacionamento com o cliente ainda sempre foi muito tradicional, né? E essa É curioso isso. Interessante. É interessante, né? E essa etapa que a gente está superando, né? Até porque também o próprio produtor, ele está mudando de geração. Ele está indo para a segunda, para a terceira geração, que é muito mais digital, que busca muito mais informações e acessos ali digitais, né? Então, enquanto a Araguaia, né, o que a gente entendeu? A gente precisa estar onde o nosso cliente está, né? E nesse momento, ele está no WhatsApp. Então, a gente vem fortalecendo muito nossos canais de WhatsApp, tá? Com chatbot, inteligência artificial, tudo que dê autonomia para esse cliente, né? Para toda a parte de autosserviço. Então, poxa, eu quero uma segunda via de nota fiscal, boleto, alguma informação, ali, histórico de pedido, não sei o que eu comprei na safra anterior. Então, toda essa informação, o nosso cliente ele já tem esse acesso. Né? E toda a parte de venda também. Então, às vezes, o produtor ele já sabe o que ele quer em toneladas, ele já tem uma equipe, às vezes, que tem esse conhecimento, né? Então, ele só passa um WhatsApp para a gente e a gente consegue fazer todo esse processo por dentro do WhatsApp, né? Em alguns casos, aí o produtor ele já precisa de um acompanhamento técnico na lavoura. E aí a gente tem uma equipe também que vai fazer esse acompanhamento, né? Mas a gente vem estimulando cada vez mais os canais digitais, tanto para compra e autosserviço, né, quanto para relacionamento também. A gente vê que, trabalhei antes no varejo, né, o varejo a gente já tem essa familiaridade com o consumidor muito forte, né, pesquisas, entende o que é, e agora a gente está chegando isso no agro. Então é muito bom até para a gente entender essas diferenças, né? Não precisava antes porque você conhecia ele. Exato. Antes você ia lá. E aí, mas ainda tem muitos casos assim, né? Do cliente que tem algum problema, fala, poxa, eu vou ligar para o dono lá, que ele é meu amigo, ele já veio aqui, quero ir pescar com ele. É uma relação de confiança. Né? É muito uma relação de confiança e é isso que é um dos valores da Araguaia, assim. A gente viu no passado, né, muitas indústrias que às vezes cancelavam pedidos por conta de cotação do dólar, né, o fertilizante que aumentou, subiu, alguma coisa assim, e a gente tem esse compromisso com a palavra muito forte.
Sim. A gente realmente entrega, né? Imagina o desespero de um produtor que compra, né, um insumo, seja fertilizante ou seja semente, começa a chover e ele ainda não recebeu o produto. Sim, né? tá tudo no cronograma. Precisa Tá tudo no ele cronograma. precisa agir. Então a gente realmente tem até um programa que chama Hora Certa, que aí o produtor já sabe o dia São que ele os vai grandes carregar, problemas, né? Essa questão da entrega. o dia que ele vai carregar, que horas que ele vai carregar, para o caminhão não ficar lá dormindo. Isso. Então a gente realmente se preocupa muito com essa relação, né? E quer cada vez mais ter essa relação de confiança, como tinha antigamente, mas de uma forma talvez um pouco mais digital agora para os nossos clientes. E aí, pensando um pouco nisso, nessa questão do pessoal, tem uma figura, né, que eu não sei se todo mundo conhece, que é do RTV, né? E que você explicasse um pouco para as pessoas o que é, a função dele. E hoje, Araguaia tem quantos dessas pessoas? Como é que hoje é o papel e a função, né? Que já tinha uma função mais técnica. E como é que hoje se dá, agora que você tem entrada mais constante aí dessa digitalização, dessa relação? O RTV, né, que é o representante técnico de vendas, ou o CTC, né, o consultor de vendas também, é a pessoa que vai até o campo, né, que vai até a lavoura, conversa com o produtor e entende ali realmente da necessidade, do que é o melhor para cada momento e para cada perfil. Tá? Nosso time a gente chama de presença no campo, tá? Que realmente são os consultores, todos colaboradores da Araguaia. Tá? Hoje a gente deve ter cerca de 400, mais ou menos. Uau. Como companhia, a gente está em próximo de 1.900 colaboradores já. Tá? Então, essa presença no campo são pessoas, né? Uma das fortalezas da Araguaia é o conhecimento técnico, que a gente realmente preza. Né? Então, a gente não quer vender qualquer tipo de produto em qualquer quantidade. A gente quer vender realmente o que o produtor precisa, o que é importante para ele e o que vai melhorar a segurança e a produtividade dele. Né? Então, esses nossos consultores de presença no campo, realmente eles vão para a lavoura, acompanham toda a produção, toda a safra, né? Às vezes em momentos de safra acabam indo uma vez por semana, né, para acompanhar, para identificar se existe algum déficit de nutrição do solo, se existe alguma praga que a gente precisa entrar com algum defensivo. Então eles são realmente próximos até Fazem esse diagnóstico junto com o produtor. Sim. Que interessante. E até para calibragem de máquina. Então, vai plantar a quantos nesse nível de metros ou tecnicidade? centímetros Olha que precisa incrível. entrar cada insumo. Então, isso é importante até para ganho de produtividade do produtor. Vocês vendem esses serviços ou eles estão embarcados na compra dos produtos? Eles estão embarcados na compra. Hoje é como se que fosse interessante, uma né? situação comum a todas as revendas. Esse é, digamos, o feijão com arroz. Né? Tem que então, ter isso já isso. existe há alguns anos. E o que é curioso é porque já vem há algum tempo a prominência de algumas plataformas digitais, né? Uhum. Então, ou seja, tentando trazer essa compra para uma compra recorrente digital, né? Então, ele entra lá na plataforma, então ele vai comprar o fertilizante, a semente, o adubo, tudo digitalmente, né? E algumas revendas, não sei se você está em algum desses marketplaces. A gente está em alguns marketplaces, tá? É uma frente que a gente vem Funciona ou é melhor mais. fazer vendas diretas? Acho que é um momento que o agro está experimentando muita Exato, coisa, tá? é isso aí. Da mesma forma com que lá no passado, né, estava em shopping. Shopping também, nossa, o e-commerce vai acabar com o shopping, o que vai acontecer? E o shopping começou a se transformar e depois de uma pandemia a gente viu que, na verdade, a internet veio só para ajudar o shopping físico, e as pessoas voltaram a frequentar cada vez mais o shopping. O agro, acho que ele está nesse momento de experimentar e entender até que ponto, né? Óbvio que tem perfis de cliente que ainda quer uma visita presencial, ainda quer um cliente muito relacional, né? E tem clientes que são puramente transacionais, que ele já tem uma equipe dele, ele já é muito mais tecnificado, ele fala, cara, eu só quero comprar aqui, eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu preciso. Quero desconto e prazo. Exato. E aí entra essa sua questão que você falou. Então, o que a gente tem visto nesse mercado, né? Um perfil que ainda busca esse tipo de orientação, então ele não faz nada enquanto ele não recebeu o RTV lá para tomar. É como se ele dividisse o risco. Sim, ele divide a decisão, o né? risco com a revenda ou com essa pessoa, né? E como é que você faz isso com uma plataforma? Você não tem mais como dividir impessoal. esse risco, é totalmente impessoal. Então, isso é uma característica do mercado e que a gente vai precisar pensar aí, né? Como é que você faz essa... Que é muito forte, né? É como você disse, existe todo um valor, né, empenhado ali, né? De recursos e patrimônios. Você precisa dividir com alguém, né? E tem variáveis, né? Externas, né? Muitas. Tempo. Agora, Rafael, em relação à tecnologia,
Você comentou das sementes e também dessa parte da ajuda ao produtor nas decisões. Aí da questão dos fertilizantes, como é que tá? Porque muito se discute em questões de saúde dos orgânicos, como usar, o que usar, qual que é a dose ali e quais são as tecnologias que diminuem esses impactos na saúde? Conta pra gente. Legal. Bom, você vai ter vários tipos de fertilizante, né? Orgânico, químico, biológico e assim por diante, né? Os nossos, a grande maioria dos que a gente trabalha, a gente tem uma linha de foliares, mas né, o core business ali da Araguaia são fertilizantes sólidos, que são minerais. São os fosfatados, os nitrogenados. Perfeito. Os que vão para o solo. Os que vão para o solo. Que vêm de fontes minerais. Que vêm de fontes minerais, então não tem risco, né? Não é nada prejudicial à saúde, mas óbvio que, ao mesmo tempo, né, tanto a empresa quanto o produtor, ele preza pela produtividade. Então você não vai ficar aumentando a dosagem desnecessariamente, uma porque você vai gastar muito dinheiro com isso, e a segunda é que você pode prejudicar, né, a germinação, né, a produtividade ali da lavoura. Mas a gente vem trabalhando muito com essa evolução, né, de tecnologia. A gente recentemente está finalizando um projeto também, olhando muito mais para hortifruti, tá? Então são fertilizantes próprios para hortifruti da nossa linha de Hortimax. Então realmente tem micronutrientes, é algo muito mais específico ali, né, para tomate, algumas cultivares ali que realmente necessitam disso, tá? Enquanto você olha, né, de uma forma muito macro, cereais, soja, milho, né, já existe uma grande evolução técnica até para você entender necessidade do solo, né? Então, falando de tecnologia, até de plataformas digitais, a gente já tem, né, alguma agricultura de precisão, que você vai, faz ali umas medições do talhão, identifica o que você precisa evoluir em cada talhão ou em cada área, e você realmente faz a aplicação do produto só naquelas regiões, né? Utilização de drones também, né? A gente vê muito isso. O drone passa, mapeia onde que pode ter uma cigarrinha, onde que pode ter alguma coisa, e depois você faz a aplicação do defensivo só naquela região. Vocês fazem defensivos também, não só fertilizantes? A gente vende, a gente é distribuidor. Deve ser distribuir, não produz. A gente não produz, tá? A gente distribui de outras indústrias. Mas a gente consegue usar essa tecnologia, né, para mapeamento do solo, identificar qualquer tipo de problema, germinação, satélites. Então a gente vê que a tecnologia ela está ajudando realmente nessa parte de produção. A gente entende que não é só o aumento de área que vai fazer com que a nossa produção no Brasil evolua, né? É um aumento realmente de sacas por hectare que vai transformar o nosso agronegócio. O Rafael, vocês vêm pensando em mudança climática, vêm tendo um impacto na produção de sementes, soja, outras plantas? Sim, a gente tem um trabalho com SG importante na companhia, tá? Onde obviamente a gente acompanha toda a parte de mudança climática, e tudo que está acontecendo agora recentemente, né, no sul, quais os impactos tudo isso teve no agronegócio, falando principalmente da produção de arroz, que é muito forte ali nesse período, né? Então qualquer coisa, a falta de chuva, né, o El Niño nesse momento atrasou muito, né, a safra. Então, muitos produtores acabaram não tendo safrinha com medo de falta de chuva. Então, a gente tem que acompanhar isso para entender realmente até que ponto, né, está sendo um momento de compra realmente de insumos, para a gente importar todos esses insumos, ou não, é um momento muito mais de segurar. Então, a gente acompanha tanto a parte de ambiente, né, para ter o menor impacto possível com a melhor produtividade, né, e como que isso impacta também os negócios dos nossos produtores. Isso que você comentou, Rafael, do uso de tecnologias autônomas, o drone, por exemplo, para que a gente filmou recentemente no Mato Grosso, e a gente dava horas e horas e horas com plantações. Como é que o drone dá conta disso? Como é que funciona tecnologia nessa escala? Então, é uma das dificuldades do drone, tá? A gente já tem drone que faz pulverização, que faz lançamentos e etc. Só que o problema é a própria bateria. Então, o drone ele vai ter, né, uma autonomia de bateria muito pequena ali, né, cerca de 15, 20 minutos, alguma coisa assim, e de carga também, capacidade, né? Então ele vai ter, sei lá, 100 litros. Óbvio que como ele é muito mais focado,
às vezes 100 litros, né, consegue atingir ali um talhão ou um local necessário. Mas a bateria ainda é muito difícil para a gente, tá? Então, acho que os drones, eles vêm evoluindo bastante. A gente já vê muitas indústrias ali com drones enormes e que realmente conseguem fazer esse trabalho, mas a gente ainda, para escalar realmente isso e substituir muito, né, os aviões ou qualquer outro maquinário, a gente precisa também evoluir um pouco mais nos drones, né? No Mato Grosso é mais complexo ainda pelo tamanho, pela dimensão de lá, mas a gente já vê algumas regiões ali que conseguem usar bem essas tecnologias. A gente filmou em Tocantins e no oeste da Bahia, e que foram as fronteiras depois do Mato Grosso a expandirem o agronegócio. E a gente olhava o solo, onde não estava sendo plantado, e era muito pobre. A topografia é ótima, mas como é o solo muito pobre? Como é que a gente conseguiu, como é que o Brasil conseguiu desenvolver? Aqui estudos, aqui tecnologias você atribui o Brasil conseguir avançar nessas áreas? Acho que o Brasil, o agro é 1/3 do PIB brasileiro. Então a gente precisa realmente dessa força, desse estímulo, né? E a gente vê, por exemplo, em algumas regiões que é puro calcário a terra ali, né? Que não tem muita... até poucos anos atrás não tinha nada, mas a tecnologia, né, da semente, principalmente, e a evolução do conhecimento. Você sabe que a primeira vez que você vai plantar soja numa região, por mais que você trate muito o solo, a produtividade não vai ser tão grande. Você vai conseguir ali, sei lá, 30 sacas. No segundo ano, né, como você já prepara muito mais o solo, já é um solo mais tratado, você já tem ali a forragem, né, da safra anterior, então a umidade do solo fica muito mais tempo. Então isso vem crescendo ao longo do tempo. Acho que então ter muito mais ciência, né, e dados ali de produtividade ajudou bastante a gente a evoluir, tanto em tecnologia, de nanotecnologia, biotecnologia, quanto também informação para a gente saber, poxa, qual que é o melhor momento para plantar, qual tipo de produto, que tipo de semente eu vou usar para aquelas características, fazer uma análise do solo para você saber ali que você precisa jogar um produto, sei lá, 4, 14, 20, né, que é o NPK. Então, todo esse conhecimento, né, que grandes institutos vêm nos ajudando, acho que facilitou bastante a gente conseguir, né, crescer tanto, e é o que a gente espera para o futuro também, né, com que continuem realmente evoluindo todo esse conhecimento para a gente conseguir evoluir nas produtividades também. Complementando, acho que tem um papel importante da Embrapa, todo mundo fala dela, que é a nossa grande... gigante, né? Gigante da tecnologia, que começou esse trabalho há 50 anos, né? E hoje o Brasil, ele realmente... Hoje não, né? Ao longo desse tempo, nós somos vanguarda, principalmente nessa agricultura tropical. Então, as pessoas que estão nesse mesmo, né, do planeta, nessa mesma região do planeta, vêm pedir para a gente essa tecnologia, né? Porque, de fato, quem desenvolveu fomos nós. E hoje a gente caminha para, por exemplo, plantio direto. O que é o plantio direto? É você justamente reduzir, porque existe, de fato, muito uso do solo, esse solo se desgasta, e há mais de 30 anos, quem foi que trouxe essa tecnologia, que é muito simples, né? Que é do plantio direto. Você faz aquela folhagem, né? Você faz uma plantação, uma forragem, né? Que vai alimentar esse solo, então ele vai se regenerando. Então essa discussão da regeneração é cada vez mais presente. De novo, o Brasil na liderança dessa discussão, porque você tem, por exemplo, no mapa hoje, sistemas de crédito para produtores que estão fazendo a transição para sistemas sustentáveis, por exemplo, lavoura, pecuária e floresta, né? Sim. Então a gente começa a ver de fato, e não, assim, sem dúvida a gente é vanguarda e vai continuar. Esse é o processo, né? Para a gente estar na vanguarda do mundo como liderança, a gente precisa ter a tecnologia. Então, cada vez mais, não só a Embrapa, mas as empresas investirem nessas tecnologias de transição. E o plantio direto reduz as emissões de carbono, né? Também. Também. E Foi isso um grande avanço. a gente tem essa discussão Embrapa, agora, sendo que isso já foi não mais era de o principal. décadas, Não era o foco, mas não acertaram. Era o foco, mas Não. acertaram, sabe? Então, a gente vê o café com sobreamento, né? Então, sem dúvida, isso é muito louvável, né? A gente tem Sim, no negócio brasileiro. E, de novo, né, como eu vim do varejo, o varejo sempre olhou muito para os Estados Unidos
mais recentemente para a China, né? Então, quando eu entrei para o agro, eu falei assim, poxa, beleza, para onde que eu vou olhar para a gente entender o que está acontecendo, qual que é o país mais forte? Eles falaram, não, é aqui mesmo. Não tem que olhar para fora. Agora, eles que olham para a gente. Falei, nossa, sim, então foi uma mudança grande para mim. Eu fui estudar lá, fazer imagina, fui para o departamento de agricultura econômica, né? Economia agrícola nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, nossa, a gente quer muito ouvir você, porque Brasil, como é que consegue? Como é que faz isso com os juros que faz, né? Com os juros que tem? Setor bancário, agro e sustentabilidade escutam a gente mesmo, né? Interessantíssimo. E aí eu fiquei tão assustada, porque eu falei, gente, sério mesmo, né? E eu fui lá justamente para estudar crédito. Então, a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz, né? Então, sempre nessa pegada de estar à frente. Sim. É vanguarda mesmo. Rafael, para fechar, conta para a gente o que você está enxergando de futuro para o setor e para onde a empresa está indo. Perfeito. Bom, acho que quando a gente olha, né, para os próximos 30 anos, né, acho que tem até um estudo que fala que a gente vai crescer 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos. Né, e para o mundo ter os primeiros 2 bilhões de pessoas, demorou 1.800 ou 1.900 anos, alguma coisa do tipo. Então, a gente vai crescer muito, né? E essas novas 2 bilhões de pessoas, a gente precisa vestir, comer. Então, o agro, né, ele deve crescer ainda mais por conta dessa população. A segurança alimentar, né? Exato. E, de novo, não é em relação a espaço, é em relação à produtividade. Né? Então, acho que é isso que a gente vê, né, uma força ainda maior, uma perspectiva de futuro importante para o agro. A Araguaia, nesse cenário, né, ela vem se mostrando cada vez mais. Então, né, a gente começa de novo, a Araguaia ela foi a 5ª maior empresa do Centro-Oeste. E poucas pessoas conheciam, né, a Araguaia ou a Adubos Araguaia. Então, a gente vem se mostrando cada vez mais, vem mostrando todo esse poder, essa força. Né? Quando a gente fala sempre que, poxa, a gente tem 60 lojas, a gente tem 7 fábricas, todo mundo começa a se impressionar com o tamanho e a gente nunca falou tanto isso. Então, acho que vai ser importante da gente começar a conquistar cada vez mais o nosso espaço, né? E, enquanto indústria do agro, a gente vê também muitas multinacionais vindo para o Brasil. A gente entende que é um movimento das multinacionais, né? Como a gente falou, o Brasil é uma das potências mundiais em relação ao agro, eles querem participar disso, mas também a gente vê as empresas brasileiras crescendo, se desenvolvendo cada vez mais para não perder espaço para essas multinacionais. Tá? Então, acho que tem mercado para todo mundo, né? É um segmento que eu entrei há pouco tempo, mas que já estou totalmente apaixonado. É realmente viciante você viver o agro, é muito difícil e é muito louvável o que os produtores realmente conseguem fazer hoje no Brasil, né? Como a gente estava falando, com todas as dificuldades que a gente encontra, né? Mas mesmo assim eles não desistem e conseguem ter uma importância econômica e social muito grande também. Indústria brasileira abastecendo o Brasil para o Brasil abastecer o mundo. Exato. Rafael, muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho. Os fundadores? Senhor Emival e Dona Solange. Parabéns aos fundadores, foi muito legal te receber hoje. Obrigado a vocês.